feito esse contexto, né, no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei uma pequena pauta, onde nós vamos abordar um pouquinho do conceito mesmo de ciclo de vida, vamos falar um pouquinho dos estágios. Esses estágios é muito importante, que vai nos ajudar lá na frente, na identificação dos aspectos ambientais. Eu resgato com vocês o conceito de aspecto de impacto, que é muito importante. E, por fim, nós vamos ver como é que isso pode ser aplicado na prática, porque essa tem sido uma das grandes dúvidas, né? Por exemplo, eu estava hoje lendo a 14.004, né? E aí eu estava exatamente, ela fala bastante dessa perspectiva de ciclo de vida, e ela é uma norma bastante interessante, até deixe-me fazer uma referência aqui para vocês, bastante relevante, porque é uma norma que nos mostra como fazer a aplicação, né, do sistema de gestão. Então, ela nos auxilia, por exemplo, vocês que trabalham com implementação e manutenção de sistema, assim como eu, é uma norma muito importante, porque vocês conseguem, exatamente, eu vim só confirmar aqui, exatamente, ela está na versão 2018, a 14.004 é sua versão 2018. Eu não queria errar a versão, porque toda vez que a gente fala de norma ISO ou NBR, a gente tem que dar a referência da versão, para que vocês não vão procurar, às vezes vai procurar na internet, tudo e acha a norma, mas uma versão anterior. Então, ela está na versão 2018. Então, ela é uma norma didática. Se a gente tem a 14.001, a norma de requisitos, a 14.004 é a norma que vai nos dizer como aplicar esses requisitos dentro da organização. E ela traz exatamente um desenho que eu coloquei aí no material de vocês, que é esse desenho da perspectiva de ciclo de vida, que a gente vai abordar hoje e entender como é que na prática isso se materializa, né? Porque é muito importante. Eu vou deixar sempre aqui a página de transmissão aberta, tá? Vou estar atualizando pelo menos a cada 10, 15 minutinhos para ver se vocês têm colocado alguma pergunta. Então, vocês podem colocar alguma pergunta que vocês tenham e a gente vai tirando aqui ao longo da nossa apresentação, do nosso bate-papo, tá bom? Então, vocês fiquem aí bem à vontade para vocês perguntarem, e se eu puder aqui ajudá-los, tirando as dúvidas, para mim vai ser um prazer, sempre é um prazer, né? A gente está aqui nessa troca de conhecimento. Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês é o conceito de ciclo de vida, que a própria ISO 14.001 ela traz, né? Se vocês pegarem a norma, no iniciozinho dela, lá onde nós temos os conceitos, né? Ela vai nos dizer, olha, o que é o ciclo de vida? São estágios, né? Estágios consecutivos, cadenciados dentro de um sistema, onde a gente consegue olhar para aquele produto e para aquele serviço e acompanhar esses estágios desde a etapa inicial, né? Lá atrás mesmo, na concepção da matéria-prima, até a destinação final, né? Então, fazendo uma analogia, imagina que eu vou produzir esta caneca aqui, né? Essa aqui é até bem bonita, da academia, da Qualiseg. Então, eu teria que me preocupar desde o início. Por exemplo, qual é o material que eu vou usar como matéria-prima para fazer essa caneca, depois as tintas que vão ser utilizadas, né? Se essas tintas, elas são materiais que podem ou não, de uma certa maneira, interferir ou na própria natureza mesmo da tinta, se ela pode ser mais ou menos nociva ao meio ambiente, enfim. Então, a gente teria toda essa cadeia, né? Nós teríamos toda essa cadeia. Só que nem sempre, como eu comentei com vocês, isso é possível, a gente acompanhar toda essa cadeia, né? E é aí que a 14.001, ela tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu até coloquei uma imagem assim, aí no material de vocês, os estágios, né? E alguém parado assim, pensando, né? Como é que a gente consegue identificar isso dentro do nosso sistema de gestão? É que, na verdade, nem sempre eu vou conseguir garantir essa perspectiva de ciclo de vida ao longo de toda a cadeia. Então, vão ter estágios, vão ter aspectos, por exemplo, que a gente vai ver, em que eu vou garantir dentro de um determinado limite. Então, vamos a um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Imagina que você tenha lá na sua empresa
um determinado produto químico, certo? E esse produto químico, né, ele é um produto que você lendo lá a FISP, analisando, observando, você percebe que pela sua natureza, pelos seus compostos, ele é bastante ofensivo à natureza. Né? Não estou nem falando aqui de saúde e segurança, estou falando realmente de meio ambiente. E aí você toma uma decisão de dizer, olha, eu vou substituir esse composto, eu vou analisar uma forma de trocar esse produto e fazer essa substituição. Veja, eu estou em uma das etapas da minha cadeia, que é a etapa de aquisição. É a minha etapa de aquisição. Então, eu estou pensando dentro de uma perspectiva de ciclo de vida na etapa de aquisição. Isso é uma forma da gente estabelecer. Vamos um outro exemplo. Imagina que você contrata uma empresa para fazer uma atividade na sua empresa, né? Fazer uma atividade. Eu não vou nem chegar a uma atividade crítica, como, por exemplo, a destinação dos resíduos, nem isso, porque, na verdade, essas atividades, elas também já englobam a responsabilidade que a gente tem. Mas imagina que você está contratando ali uma empresa para realizar uma atividade de controle de pragas, né? Então, é uma empresa que vai, na tua empresa, vai colocar aquelas armadilhas, para os roedores e tudo mais. E aí você tem lá um procedimento na sua empresa que estabelece qual é o nível de documento de licenças e autorizações que aquela empresa ela precisa ter para ela te atender. Isso é muito comum. Então você pede lá, olha, a empresa tem que ter licença de operação, né? Ela tem que ter aquele cadastro técnico federal no IBAMA, que é o que indica que ela não tem débitos federais, né, do ponto de vista ambiental, que ela está regularizada, né, e tudo mais. Isso é uma forma de perspectiva de ciclo de vida? Porque é uma forma de influência. E aí, é claro, sempre tem uma boa polêmica, porque se não tiver polêmica no mundo dos auditores, não é mundo dos auditores, vocês sabem disso, né? Se tem um mundo que tem polêmica, é no nosso mundo. Vocês são auditores, vocês sabem. E aí tem auditor que fala, não, isso não é influência, porque o requisito legal, por si só, ele já gera uma obrigatoriedade da empresa. Mas venha e convenhamos. São todas as empresas que têm licença de operação? Não. Então, mesmo sendo requisito legal, eu acabo influenciando ele a ser ambientalmente correto. Eu acabo gerando um controle sobre ele para que ele seja ambientalmente correto. Isso é muito interessante. Por exemplo, aqui na Qualiseg, a gente faz muita auditoria de segunda parte. Que é a auditoria de segunda parte? É aquela auditoria do cliente nos contrata para irmos auditar o cliente dele. Então, nós vamos lá auditar o cliente dele. Né? Ele nos emite um relatório, um checklist, ou pede que a gente elabore um checklist personalizado para a atividade dele, e nós vamos lá fazer essa auditoria. É uma auditoria de segunda parte. E aí, olha que coisa interessante. Imagina que o cliente vá e diga assim, olha, se o meu fornecedor não tiver licença de operação, ele não pode, na verdade, me fornecer. Isso é um controle, né? Vocês acreditam que mesmo assim a gente tem clientes dos nossos clientes, fornecedores, que não têm licença de operação? Tem. Mesmo sendo um requisito legal. Então, dentro dessa perspectiva de ciclo de vida, vocês vão ver, né, através desses exemplos, e a gente vai aprofundar um pouco mais, que a ideia da norma é fazer com que a gente estabeleça esses limites. E dentro dessa cadeia de perspectiva, como é que nós vamos fazer isso? Se nós vamos controlar, se nós vamos influenciar, como é que nós atuamos junto a esses provedores, por exemplo, dentro dessa perspectiva. Então, perceba, é uma perspectiva que envolve a mim, porque eu posso estar preocupada com o meu produto, com o meu serviço, com a minha matéria-prima, mas é uma perspectiva que extrapola os meus limites e me faz pensar no meu fornecedor. Por isso aquela contextualização inicial, estamos numa norma que transcende os muros da empresa, né? Que tenta gerar uma perspectiva ambiental positiva, extrapolando os seus limites, preocupada com a comunidade, preocupada com os seus fornecedores, com as suas partes interessadas. Por isso o requisito 4.2. Né? Então,